Saudações alunos, disciplina de Gestão Financeira e Orçamentária, aula 18, Análise Financeira da Gestão Operacional, primeira parte. Análise do retorno sobre o investimento. O retorno sobre o investimento é obtido dividindo-se o lucro líquido pelo ativo total. Um exemplo, uma empresa apresenta os seguintes dados em determinado ano. Ela teve uma receita líquida de 100 mil, um lucro líquido de 10 mil e um ativo total de 50 mil. O retorno sobre o investimento então vai ser o lucro líquido, que é de 10 mil, dividido pelo ativo total, que é de 50 mil, dá 0,2 ou 20%. Lucro residual. O lucro residual é o lucro antes do imposto de renda subtraído do custo de capital investido. Então nós temos aqui o exemplo de duas unidades, a unidade A e a unidade B. O capital investido na unidade A, 90 mil. O capital investido na unidade B, 50 mil. O lucro líquido antes do capital, 20 mil na unidade A, 12.500 na unidade B. Custo de capital de 15% é 13.500, que é esse valor aqui de 90 mil vezes 15%. E o custo de capital da unidade B, 7.500, que é esse custo de 50 mil vezes 15%. O lucro residual, então, seria os 20 mil menos os 13.500, 6.500 no caso da unidade A, 12.500 menos 7.500, que perfaz um total de 5.000 na unidade B. A taxa de retorno sobre o investimento, 7,22, é obtida dividindo-se esse valor aqui do lucro residual pelo capital investido. Então, no caso aqui, 7,22 na unidade A, 10% na unidade B. Aqui o incremento, que seria A menos B. Então, 90 menos 50, 40 mil. 20 mil menos 12.500, 7.500. 13.500 menos 7.500, 6.000. 6.500 menos 5.000, 1.500. 7,22 menos os 10% dá 3,75%. Necessidade líquida de capital de giro. A necessidade líquida de capital de giro é a diferença entre o ativo circulante operacional e o passivo circulante operacional. Necessidade líquida de capital de giro, então, é dada em função dessa forma, que é o ativo circulante operacional menos o passivo circulante operacional. Lembrando que a parte operacional não vão entrar nem caixa, nem investimentos em dinheiro, ou seja, somente aquilo que é operacional de fato. Quando o ativo circulante operacional é igual ao passivo circulante operacional, existe equilíbrio entre o capital de giro e as fontes naturais de financiamento do negócio. Nessa situação, a necessidade líquida de capital de giro é nula. Quando o ativo circulante operacional é maior do que o passivo circulante operacional, a empresa necessita de recursos financeiros para financiar o giro dos ativos. Quando o ativo circulante operacional é menor, a empresa dispõe de excedentes de fontes naturais do negócio para aplicações financeiras. O ideal é que você tenha um ativo circulante operacional menor do que um passivo circulante operacional. Significa que você tem trabalhado com recurso de terceiros. É claro que depende se esse recurso de terceiros tem um custo interessante para a sua empresa. Cálculo do ciclo financeiro e giro de caixa. O ciclo financeiro, conforme foi explicado nas aulas anteriores, é aquele processo desde a compra, passando pela transformação da matéria-prima, obtendo-se o produto final e comercializando esse produto, recebendo do cliente e pagando o fornecedor. No caso, nós vamos utilizar essa fórmula aqui para obter o ciclo financeiro. Então, o ciclo financeiro é igual a necessidade líquida de capital de giro vezes N. Lembrando que N é o número de dias do período. No caso, o ano aqui, em 365, normalmente o ciclo financeiro é calculado em anos, dividido pela receita bruta. A receita bruta deduzida das devoluções, que são as vendas canceladas. Imaginemos um exemplo onde eu tenho a situação em 2000x6, 2000x7, 2000x8. Em 2000x6, uma receita bruta de 1.363.566, 2000x7, 1.892.353, 2000x8, 2.186.687. Uma necessidade líquida de capital de giro de 6.053 em x6, 452.058 em x7, 569.380 em x8. O que perfaz um ciclo financeiro de 1,6 dias em x6, 87,2 dias em x7 e 95 em x8. Quanto menor for esse ciclo financeiro, mais rápido a empresa consegue girar o seu capital, e cada vez que ela gira o capital, ela tem o retorno sobre esse capital, que é o ganho que ela tem perante essa movimentação operacional. Dimensionamento da necessidade líquida de capital de giro. Se a empresa deseja aumentar a receita bruta em 20%, de 2.186.687 para 2.624.024, mantendo o ciclo financeiro de 95 dias, necessitará de mais capital de giro, calculando como segue. Aqui é uma variação daquela forma,
Então, a necessidade líquida de capital de giro é igual ao custo financeiro vezes a receita bruta dividido por N. Então, eu tenho 95 dias vezes 2.624.024, que é a receita bruta que ela quer obter com um aumento de 20%, dividido por 365, ela vai precisar de um capital de 682.965, ou seja, para fazer um faturamento 20% maior, mantendo o mesmo ciclo, é necessário mais capital. Se a empresa tiver a limitação para aumentar a ação de capital, mas deseja aumentar o volume de vendas em 20%, deve concentrar esforços para diminuir o ciclo financeiro para 79,2 dias. Calculado como segue. Então, eu tenho necessidade líquida de capital de giro, que é 569.380, que é a mesma anterior ao aumento de 20%, vezes 365 dias, dividido pela receita bruta, que é 2.186.687, vezes 1,2, considerando o aumento de 20%. Feito o cálculo, 79,2 dias. Nesse caso, ela mantém o capital que ela tinha anteriormente e somente diminuindo o ciclo financeiro ela consegue aumentar a receita em 20%. Essa é a referência da aula. Mas acaso hoje a Administração Financeira Orçamentária, em sua 11ª edição, editora Atlas de São Paulo.